Boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos e ouvintes. Irmãos, nós vamos falar sobre a reorganização da nossa comunidade. O nosso tema de hoje é este. Em Neemias 7, capítulo 7, no versículo 1, depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Após essa leitura, eu dou início a este culto, ao aprendizado da palavra, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, gostaria de fazer uma oração para que Deus estivesse guiando essa sua serva, que falasse, que todos pudessem apreender a palavra, aprender mais da palavra e confortar seus corações aflitos, aqueles que porventura o tenham. Reclinemos as nossas cabeças e oremos em nome do Senhor. Pai eterno, aqui estamos reunidos, meu Pai, e pedimos, clamamos a Ti, Senhor. Oriente a sua serva, que a palavra que a sua serva traga hoje seja proferida pela minha boca, mas segundo as suas orientações, Senhor. Conforte-nos, Pai. Abrigue os corações de todos aqueles que estão apreensivos, que estão entristecidos, angustiados, por qualquer problema que seja. Aqueles que estão doentes, aqueles que perderam entes queridos, seja por qual motivo for. Pai, que essa noite seja tranquila, que ao ouvir esta palavra todos se sintam fortalecidos e encorajados em Ti, Senhor meu Pai, porque sem Ti não somos ninguém, e o Senhor é nosso conforto e o nosso refúgio. Te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos oriente e nos faça crescer, nos fortaleça espiritualmente, segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. Agora, um louvor, e depois, então, nós entraremos com a mensagem reorganizando a nossa comunidade. Amém? Nós vamos louvar o Senhor esse louvor que é uma súplica. Restitui, Senhor, restitui planos frustrados, projetos inacabados, alegria que se foi. Nós clamamos a Ti, Senhor, restitui na vida de cada um de nós que estamos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levam-se do chão, ele não clamou, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha mão. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto
que já morreu. Podes pensar que este é o meu fim, não é o que Deus planejou. Levou-se no chão, perdão do amor. Este foi, quero de volta ao meu. Sara-me, muito azeite me amou. Este que leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Este meu Senhor, bem preparado ao me clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, teu azeite me amou. Restitui, que leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Irmãos, você pode estar se sentindo hoje, eu, qualquer outra pessoa, assim como disse o louvor. Os planos que foram frustrados. Será que nós temos planos frustrados? Qualquer tipo de plano? Os sonhos que se perderam. Não os encontro mais, não os tenho mais. Restitui, Senhor. Me leva às águas tranquilas. Por quê? Porque eu estou angustiado, eu estou em aflição. Lava-me, Senhor. Lava-me, sara-me. Refrigera a minha alma. Me restitui, Senhor. Restitui. Sim, irmãos. Muitos de nós podemos estar nos sentindo assim. Em Neemias, no capítulo 7, no versículo 1 que eu li, os muros de Jerusalém foram derrubados. E Neemias ficou muito entristecido, seu coração entristeceu muito por causa disso. E ele tinha um propósito, vocês sabem, conhecem a história de Neemias. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I. E no capítulo 7, no versículo 1, diz assim o livro de Neemias: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Irmãos, Neemias, cujo nome significa o consolo de Javé, ele foi um grande líder, um líder exemplar, que consolou e ao mesmo tempo abençoou o seu povo. O livro de Neemias registra não apenas a reconstrução física dos muros, mas também a restauração espiritual do povo de Jerusalém, que, ao meu ver, isso é um dos itens mais importantes. A restauração espiritual do povo de Jerusalém. Neemias demonstrou capacidade e habilidade extraordinárias de liderança. Ele era um homem de oração que dependia profundamente do Senhor
e sabia como encontrar no Senhor força e segurança. Era um visionário que inspirou muito outras pessoas e, ao mesmo tempo, trabalhou humildemente ao lado do restante do povo. Neemias cumpriu suas prioridades organizadas corretamente, tanto ao enfrentar a oposição, como também ao alcançar o sucesso. O sucesso não lhe subiu a cabeça. Em sua humildade, ele não tinha medo de admitir e muito menos corrigir os seus próprios erros, coisa que todos sabemos que é muito difícil hoje em dia acontecer. Ele era magnânimo e generoso. Neemias dividia até mesmo o próprio alimento de sua mesa com os mais necessitados. Neemias, no entanto, mesmo sendo copeiro de um rei de extrema confiança, do rei Artaxerxes I, ele ficou profundamente tocado quando ouviu sobre todo o estado desalentador em que se encontrava Jerusalém. Apesar de haver alcançado essa posição de influência no palácio do rei persa, o Artaxerxes I, Neemias nem por um instante considerou os luxos do palácio comparáveis à promessa de Deus. Lindo isso, não, irmãos? As reformas que Neemias fez, não só a reforma física dos muros de Jerusalém, como a restauração espiritual do povo de Jerusalém, ajudaram a preservar a identidade judaica, protegendo então o povo de ceder à comunidade pagã, até a chegada da semente prometida de Abraão. E quem era essa semente prometida? Jesus, o Messias, a semente prometida de Abraão, a boa semente. Eu ousaria dizer a excelente e única semente. Neemias, como eu disse, ele era um homem de oração, mas acima de tudo, ele desejava a aprovação de Deus mais do que a aprovação do povo. Igreja, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Não podemos nos esquecer também, meus irmãos, que a caminhada de fé é uma mistura equilibrada de oração e ação. Não adianta nada eu só orar, mas não agir, ficar esperando que as coisas caiam do céu, pronta. Não. Uma equação equilibrada, oração e ação. Neemias, por ser um líder exemplar e um povo que dependia, um servo que dependia e confiava em Deus, ele orou, ele planejou e ele agiu. Ele partiu para a ação. Lá em Neemias 4, no versículo 14, na segunda parte, ele exortou o povo dizendo: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Igreja, nós estamos construindo o nosso templo, a nossa história. Eu diria até mesmo que nós estamos reconstruindo, porque nós começamos do nada. E não pensem vocês que foi num estalar de dedos.
Desculpa. Não, irmãos. Houve o quê? Fé. Houve oração. Houve planejamento. E houve ação. Houve ação. E nós reconstruímos a nossa história. Irmãos, a oposição dos inimigos e as guerras espirituais, elas são inevitáveis quando estamos realizando a obra de Deus. As táticas do Satanás são as mais variadas possíveis. Ridicularização, oposição interna e externa, opressão, desânimo, entre muitas outras. Neemias combateu essas táticas do Satanás com oração contínua, determinação, sabedoria e uma vida de retidão. O povo de Deus, de todas as épocas, deve sempre empregar estas armas: oração contínua, determinação, sabedoria e uma vida de retidão. E foi empunhados com essas armas que nós, povo da boa semente, estamos construindo a nossa história. Vamos ver um vídeo que mostra o quanto de esforço, de oração, de fé, de persistência e de coragem, irmãos, que nós começamos a reconstruir a nossa história. Qual é a minha história? Qual é a sua história? Qual é a nossa história? E hoje nós vamos entender um pouco da nossa história. E para entender essa história, quem vai falar é o tempo. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. A minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar
tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Te abençoarei, te abençoarei. Assim diz o Senhor, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Lindo, né, irmãos? Eu faço parte desta história com muito orgulho. Venha você também fazer parte, se você ainda não faz. Irmãos, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém e reestruturou a comunidade daquela época. Hoje, igreja, nós vivemos num momento singular nos nossos dias, por causa da pandemia, e precisamos nos reorganizar em face a diversas situações. Isolamento social, até mesmo de entes queridos, uso de máscaras, restrição de horários, lavar as mãos a todo instante, higienizá-las com álcool, enfim, tantas outras restrições que nós temos. Reconhecer o valor da história em nossas comunidades é de suma importância. Não podemos viver a lastimável experiência de ser um povo sem raízes. É muito importante a nossa história. Um povo que conhece a sua história é um povo forte. É um povo forte. Reorganizar a nossa comunidade é preciso, é necessário. E para isso, necessitamos de líderes exemplares como Neemias. Não pode ser qualquer pessoa. Necessitamos de pessoas fiéis e tementes a Deus. Pessoas idôneas que possam instruir a outras pessoas e influenciá-las positivamente. O bastão da liderança deve ser passado, sim, com certeza, mas não a qualquer um. A um líder como Neemias, um homem de oração, temente a Deus, que leve uma vida de retidão. Em nossas comunidades, necessitamos de líderes exemplares. Infelizmente, nos dias de hoje, não é novidade o que vou falar aqui. Vivemos num país em que a corrupção de alguns níveis, alguns de nossos líderes chegou a níveis assim intoleráveis, gravíssimos.
Aqueles que deveriam ser exemplo para a nação chegam até mesmo a envergonhá-la. Não podemos aceitar que isso aconteça no meio dos filhos de Deus, de maneira nenhuma. Nós conhecemos a nossa liderança, que conduz a igreja de forma responsável, transparente e, acima de tudo, baseados na palavra de Deus. Sim, a nossa liderança nos instrui, nos orienta com base na palavra de Deus. Irmãos, igreja, a liderança é de suma importância para o sucesso da nossa igreja, da gente construir uma história maravilhosa, assim como Neemias o fez com Jerusalém. Por isso, irmãos, igreja, devemos orar pelos nossos líderes, pela liderança que nos conduz, mas também orar pelas pessoas dispostas em nossa comunidade. Quem teve o privilégio de ouvir a mensagem, a colcha de retalhos das mulheres boa semente, das mulheres virtuosas, domingo, sabe muito bem o que é isso. Como é que funciona uma engrenagem, como é que se confecciona uma colcha de retalhos. É com a ajuda de todos, é com o trabalho de todas. Senão, não se confecciona, não se chega a um produto final. Essas pessoas que nós temos que orar pela comunidade, que elas estejam dispostas a trabalhar nas mais diferentes frentes da igreja. Mensageiros da palavra, equipe de louvor, equipe técnica de som, segurança, visitação, oração, o cuidar das crianças, o cuidar dos jovens, pregar o evangelho. Falta muito pouco. Ide, diz a palavra, e pregai o evangelho a toda criatura. Segundo o presbítero Ezequiel, no sábado, ele mesmo disse, falta pouco, falta muito pouco, ainda falta gente para saber do evangelho, mas falta muito pouco para pregarmos a toda criatura. E você, meu irmão? Você já se perguntou o que eu posso fazer para ajudar a igreja? Eu já me perguntei. Irmãos, você, eu, nós somos muito importantes na casa de Deus. Você faz parte dessa história, desse vídeo que você acabou de ver. Cada tijolinho, você está construindo a nossa história. Seja no louvor, na visitação, seja na recepção das pessoas, na oração, na pregação do evangelho. Irmãos, não perca essa oportunidade. Amigo, venha fazer parte desta comunidade que te dá a oportunidade de fazer parte desta comunidade maravilhosa, que o único objetivo é para a honra e glória do Senhor. Construir uma casa, uma história, onde nós possamos louvar o nosso único e verdadeiro Deus. Não é para o meu engrandecimento, não é para o seu engrandecimento, mas do nosso Deus. Irmãos, precisamos reorganizar a nossa comunidade. E Deus quer ver você fazendo parte dessa reorganização. Ore, haja, não fique inerte. Seja um imitador de Neemias. Você tem potencial, irmãos. Nossos líderes precisam de você, precisam de mim. Como é bom poder contar com pessoas dispostas em nossa comunidade para servir nas mais diferentes funções ou ministérios.
gente que trabalha em favor do povo, que não busca apenas os seus próprios interesses, mas que tem alegria em servir o próximo. Oremos para que Deus desperte pessoas em nossa comunidade, que possam trabalhar com afinco e responsabilidades nas suas tarefas, que vistam a camisa da igreja. Amada igreja, reconhecer o valor da nossa história, desejar líderes exemplares e orar para que Deus levante pessoas dispostas ao trabalho, é o primeiro passo para a reorganização da nossa comunidade. Você acabou de ver o vídeo construindo a nossa história, e o tempo é que fala sobre isso. Sai da sua tenda, ó filho meu. Será que podes imaginar o que eu sonhei para ti? O que minhas mãos fizeram para ti? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para mim e para você. Não fiquemos à margem dessa história, meus irmãos. Sim, estamos em meio a uma tempestade, mas Deus está conosco. Nos aproximemos mais dele, estreitemos os nossos laços com ele, porque Deus, irmãos, Deus, nas nossas atribulações, ele cuida de nós. Sim, Deus cuida de nós. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Este plano é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho
cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Deus tem cuidado de nós. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, meus amigos, como diz o louvor, muitas vezes os seus planos eu não consigo entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu cuido de ti, descanse em mim, comece a sorrir. Maravilhoso. Irmãos, vocês viram, restitui, Senhor, restitui a minha vida, sara-me, refrigera minha alma. A nossa história não foi do nada, ela teve fé, oração, planejamento e depois partimos para a execução, a ação propriamente dita. É um trabalho árduo. Está aqui. Hoje nós estamos construindo a nossa história, reconstruindo. Sai de sua tenda, venha fazer parte dessa história. Deus cuida de nós, descanse em mim, comece a sorrir. Como eu já disse, meus irmãos, nós não sabemos o amanhã, mas Deus sabe. Não deixe de participar da nossa história. Ajude nossos líderes a reorganizar a nossa comunidade. Você tem potencial, eu tenho potencial, todos temos potencial. Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Irmãos, aflições todos passamos, mas vamos ser um povo forte, um povo com raízes, um povo que não tem medo de lutar, que se abaixa, apesar das tempestades, apesar das pandemias. Eu estou aqui e a nossa liderança quer a sua ajuda, quer a sua participação para fazer parte dessa história. Amém? Irmãos, chegamos ao final deste culto. Como vocês sabem, às quarta-feiras o nosso culto é assim chamado culto de oração. E nós temos uma lista de pessoas no WhatsApp da igreja, né? Que tem várias pessoas lá, dezenas de pessoas. Algumas eu me recordo, a Eleide, irmã do pastor Edmilson Mendes, o Otoniel Nosso, a Karina e tantas outras pessoas que precisam das nossas orações. Vamos orar por todas elas. Online também, a Marta Vieira pede oração para a sua família, especialmente para a sua mãe, que está doente. Marta, fique tranquila, irmã. Nós faremos a oração pela sua mãe e pela sua família e por todos os demais da nossa lista da igreja. Acrescente você aquela pessoa que você sabe que precisa da sua oração. Amém? Reclinemos nossas cabeças e oremos. Senhor meu Pai, graças eu te dou, Senhor. Bendito é teu nome. Glória a Deus, Pai. Eu te peço pela família da Marta Vieira e de sua mãe que está doente. Obrigada, Senhor meu Pai.
Peço que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão necessitadas e precisando de Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. E que Deus abençoe a cada uma delas. Visite esses doentes. Visite a família desses nossos irmãos, Senhor meu Pai. O Senhor conhece as necessidades deles. E que eles, meu Pai, possam ser abençoados e alcançados em sua necessidade. Nós te pedimos, Senhor, clamamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém, Senhor.